Fala pessoal, meu nome é Diogo Silveira dos Santos, eu sou um dos membros da L-Corp e hoje a gente vai estar vendo aqui a nossa sexta semana de vídeos do Scratch 2.0. O jogo de hoje ele vai ser basicamente sobre o jogo da reciclagem, que é um jogo bem tranquilo também. Eu tô aqui com o nosso Notion para já ver como que a gente vai conduzir a aula de hoje e para a gente saber exatamente as etapas que a gente vai ter que cumprir em cada uma das partes deste tutorial, para que no fim a gente tenha o jogo completo no tutorial para vocês, belezinha? A gente vai começar fazendo a introdução, onde a gente vai recapitular um pouco dos conceitos do Scratch, porque vai que vocês esqueceram algumas coisas, a gente consegue ver tudo que a gente precisa para começar bem no jogo de hoje. A gente vai cobrir um pouco sobre a proposta, que a gente vai mostrar o que vai ser feito, o que a gente vai aprender. A gente vai falar um pouco sobre o que a gente deve cumprir, que é basicamente o tópico que vai explicar para a gente quais são os pontos-chave do nosso jogo que a gente precisa fazer para ter ele no completo ao final. E depois o passo a passo, onde a gente vai definir essas caixinhas clicáveis aqui, para que a gente vá de ponto a ponto do nosso jogo para garantir que tudo vai ficar bem claro para vocês e que o nosso jogo vai ficar bonito. Belezinha? Então vamos começar aqui do começo, né? Começando a nossa recapitulação. Eu já estou aqui na página do Scratch, onde a gente basicamente vai ter os nossos joguinhos. Vou entrar aqui no jogo 6, que é o jogo dessa semana. Inclusive, se vocês não conferiram os jogos das outras semanas, confiram lá que eles estão muito bons, a gente fez com bastante carinho, ficou bem bacana. Eu vou clicar em ver interior aqui, e aí a gente consegue recapitular alguns dos conceitos do Scratch, e depois a gente vai jogar para mostrar o jogo para vocês. Vocês já devem estar acostumados com essa interface aqui, então por enquanto eu vou pedir para vocês ignorarem ela, a gente vai focar nesses blocos aqui da esquerda, para explicar o que eles vão fazer basicamente. Só relembrando, blocos de movimento a gente vai utilizar sempre que a gente quiser mexer algo na tela, então vão ser tipo, mova algo 10 passos, gire 15 graus. Sempre que a gente quiser dar uma ideia de movimento de algo na tela, a gente vai utilizar essa categoria de blocos. Sobre aparência, a gente vai utilizar blocos de aparência sempre que a gente quiser, geralmente, ou dizer algo na tela, que a gente usa muito nas aberturas e encerramentos dos tutoriais, por exemplo aqui, que a gente vai explicar depois. A gente vai utilizar esses blocos de aparência. Ou quando a gente quiser mudar algo visual na tela. Como, por exemplo, mudar de fantasia, se a gente tiver outra fantasia aqui, mudar de cenários. Por exemplo, o jogo que a gente já fez em outras semanas, que é o jogo do Wall-E, que tinha que trocar de cenários do Wall-E, a gente utilizava esses blocos para mudar os cenários. Então, tudo que envolver mudanças visuais na tela, principalmente o mostra e esconda também. É quando a gente quiser esconder algo da visualização e mostrar algo que a gente utilizou em todos os vídeos dos nossos tutoriais. Então, é extremamente importante que a gente lembre desses dois aqui. Blocos de som a gente não utiliza, né, nesses vídeos, porque a gente não acha tão necessário, então eu vou pular eles por aqui. Eventos também é extremamente importante, só lembrando, a gente vai usar sempre que a gente tiver uma palavra-chave quando, então quando a gente quiser fazer com que algo aconteça, sempre que outra coisa acontecer, sempre que a gente tiver algo de resposta, a gente vai utilizar os eventos. Então, por exemplo, quando bandeirinha for clicado, que é quando o jogo tiver sido iniciado, quando alguma tecla for pressionada, quando um ator for clicado no jogo, quando algo acontecer, a gente vai utilizar esses tipos de blocos de eventos. Controles a gente vai utilizar sempre que a gente tiver alguma lógica. Então, se os eventos são quando, os controles são se, sabe? Se, então, por exemplo, aqui, repita 10 vezes, então, enquanto. São sempre essas coisas que vão remeter a lógica pra gente. Que a gente vai utilizar sempre que a gente quiser geralmente checar algum valor de uma variável, a gente vai utilizar esses blocos de controle. A gente vai ter também blocos de sensores, que a gente vai utilizar sempre que a gente quiser fazer com que algum ator do jogo sinta alguma informação, como por exemplo, saber se ele está tocando em algo, saber a distância até tal lugar, se tal tecla está pressionada ou não. Então sempre que a gente quiser que um ator sinta algo. Operadores a gente normalmente vai utilizar para controle das variáveis também, então a gente vai conseguir fazer, tipo, somar algumas coisas, reduzir algumas coisas, ver se elas são maiores, analisar e ou, então se as duas coisas forem verdadeiras faz isso, se não faz aquilo. Então geralmente em conjunto com os blocos de controle também. E as variáveis vão ser as nossas caixinhas de informação. Então a gente já conseguiu abordar aqui todas as categorias. Vamos marcar aqui no Notion. A gente cumpriu a nossa recapitulação. E vamos agora para a proposta para explicar como que o jogo vai funcionar de fato. Bom pessoal, a proposta desse jogo aqui é muito simples. Vou clicar para jogar aqui para a gente ver. Basicamente o gato vai iniciar falando sobre o jogo da reciclagem. Ele vai falar sobre o objetivo do jogo. Vai ser basicamente a gente vai ter vários elementos de lixo e a gente vai ter que arrastar esses elementos até as latas de lixo correspondentes. Por exemplo, aqui eu tenho uma banana, pessoal. Deixa eu deixar aqui maior. Aí. Tem essa banana ela vai aonde? Ela vai no orgânico, então eu arrasto ela no orgânico. Vamos em frente, vamos em frente. Ele vai me dar agora uma garrafinha d'água. Onde que é a garrafinha d'água? A garrafinha d'água é plástico. A gente vem e arrasta ela pro plástico. Agora a gente tem... Qual que é o próximo? Vamos ver.
uma latinha de metal. Metal vai na lata de metal, então a gente arrasta ele pro metal. E é basicamente isso. Então eu já vou pausar aqui, porque ele é bem simples. Vai ser basicamente isso que a gente vai fazer pra aula de hoje. Ela é bem tranquilinha, não tem nenhum segredo. E depois, no final, a gente encerra, né, o jogo, depois que a gente cumprir, porque tem vários elementos, então eu não vou fazer todos, pra poupar um pouco de tempo. Mas no final, quando a gente completar, o gato mostra uma mensagem de que a pessoa conseguiu ganhar o jogo. E vai ser basicamente isso. O que a gente vai precisar cumprir, então, para esse jogo? Quais são os pontos chaves? Né? Se vocês ouviram que eu joguei, a gente precisa mostrar 5 latas de lixo, né? 5 latas de lixo, uma para cada categoria na tela. A gente vai precisar mostrar os elementos de lixo, um de cada vez. Então vocês viram que quando eu jogo, por exemplo, primeiro vai aparecer uma banana, depois vai aparecer uma maçã, uma lata de metal. Então a gente vai ter que mostrar um elemento de cada vez e se preocupar com isso. Então a gente vai primeiro precisar cumprir com esse segundo ponto aqui. E depois, de uma vez que a gente já vai ter um elemento de cada vez e as latas, a gente vai precisar checar, né, se o lixo está de acordo com a lata e validar o acerto caso ele esteja. Por exemplo, tem uma banana. Se eu arrastar a banana para vidro, poxa, ele não acertou, então eu não posso ir para a próxima. Se eu arrastar a banana para orgânico, aí eu vou ter acertado, eu vou passar para a próxima. Então esses são os 3 pontos chaves. E aqui embaixo a gente dividiu esses 3 pontos chaves em caixinhas melhores de passo a passo que a gente vai cumprir agora. Então vamos lá, que o jogo de hoje é bem tranquilo, espero que vocês estejam animados e bora! Bom pessoal, vamos começar então falando aqui sobre os nossos atores, sobre as nossas variáveis e sobre os nossos cenários, que são coisas que a gente faz em basicamente todos os jogos, elas são extremamente cruciais, principalmente quando a gente está começando a planejar um jogo, porque elas vão basicamente ditar os nossos ritmos e vão fazer com que a gente consiga saber onde que vai cada bloco de código dentro da nossa estrutura do jogo. Sobre os atores, você vai ter um ator 1, que é o ator do gato, que é o padrão, né? E além dele, a gente vai precisar de um ator para cada uma das latas de lixo, que vai ser um jogo da reciclagem. E por ser um jogo da reciclagem, a gente vai precisar também do lixo. Então a gente criou um ator para cada lata de lixo aqui e um ator para cada lixo que a gente vai jogar, né? Que são esses lixinhos aqui que você arrasta. Um para cada um deles. A gente não utilizou aqui os atores nativos do Scratch. Essa é a nossa semana. Então você sabe que quando você vem aqui em selecione um ator e clica, você vai ter todos os atores gratuitos do Scratch aqui à disposição. A gente não utilizou eles nesse jogo, a gente veio aqui em selecione um ator e a gente fez o upload, ou seja, a gente fez o enviar ator. E a partir daqui você consegue enviar a foto do ator que você quiser. Então você procura por uma lata de lixo, procura por um lixo diferente se você quiser. E você pode upar, né, jogar aqui no sistema os seus próprios lixos e fazer o jogo da maneira visual que você quiser. Mas esses serão os nossos atores do jogo. Além disso, quanto às variáveis, esse jogo aqui a gente não vai precisar de variáveis, porque por se tratar de um jogo simples, onde a gente vai ter só eventos, quando acontecer tal coisa a gente dispara outra, quando acontecer tal coisa a gente dispara outra, a gente não precisa guardar uma informação, assim como a gente precisou guardar uma pontuação no jogo do crachá lá atrás, o controle da fase no jogo e a gente tinha que encontrar as pistas, sabe, da caça ao tesouro. Então a gente não vai precisar de nenhuma variável aqui. Então a gente não vai ter variáveis nesse jogo. E sobre os cenários, a gente só adicionou um cenário aqui, que é esse cenário do muro. Para adicionar um cenário, você também já sabe, você vem selecionar cenário, procura o cenário que você quer fazer, esse jogo da reciclagem, e coloca ele para ser ativo aqui no jogo. E é basicamente isso. Só com isso você já vai ter conseguido fazer todo o setup inicial do seu jogo. Porque o jogo dessa semana é realmente bem tranquilo. Então vamos marcar isso aqui como completo. E vamos falar sobre o início do jogo de fato agora. Pessoal, sobre o início do jogo vai ser bem tranquilo na verdade. Vamos pegar aqui o nosso ator 1 então. Só relembrando que a gente está seguindo um padrão em todos os tutoriais desse método. E os eventos mais globais, por assim dizer, como por exemplo quando o jogo for criado, ou seja, quando ele iniciar, quando o jogo for se encerrar, ou sobre esses eventos mais globais, a gente está colocando todos eles só por padrão dentro do ator 1. Então vamos aqui clicar no ator 1. E vamos definir o bloco de código referente ao início do jogo. Quando bandeirinha for clicada, ou seja, quando o jogo for iniciado, a gente quer que mostre, ou seja, que o gato apareça. Vou clicar de novo aqui, que ele apareça. Ele vá para 956. 956 é essa coordenada para ele ficar em cima da lata, mas você pode mudar para ele ir para onde você quiser no caso. Ele vai dar esse tutorial aqui, que são essas séries de 4 dicas, onde ele vai basicamente explicar, né, mandar mensagem para quem está jogando por uma certa duração. A gente também já fez isso em todos os outros tutoriais, então não vou me estender muito, porque já devem estar craques nisso aqui. Depois ele vai deslizar por um segundo até essas coordenadas, para que ele venha aqui pro cantinho, tá vendo? E, por fim, a gente vai transmitir o evento banana.
Esse transmitir o evento banana é para que apareça essa banana. E a partir daí a gente começa a encadear os eventos para ir montando, né, as lógicas do nosso jogo. Mas quem vai continuar isso para vocês é o Luiz Otávio. Então eu vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal. Então, bom dia, pessoal. Eu sou o Luiz Otávio e eu vou continuar aqui com vocês no passo a passo de como que a gente fez o jogo da reciclagem. Então, agora que vocês já entenderam bem qual que é a proposta e como que a gente fez ali as primeiras partes do passo a passo, a gente vai, como vocês já sabem ali, definir os atores, as variáveis e também já determinou ali o início do jogo. Agora, aqui no que o devemos cumprir, como vocês podem ver, a gente tinha que mostrar os elementos e também verificar se os elementos estão de acordo com a lata, verificar se está certo ou não. Então é essa parte agora que a gente vai ver aqui no passo a passo. Então a primeira coisa que a gente precisou fazer é construir a lógica de exibição dos elementos lixo, vamos chamar assim. Então o que a gente vai ter aqui? Então como vocês podem ver, no começo do jogo, a gente sempre vai ter um elemento aqui, que vai ser um lixo que o usuário vai ter que jogar em alguma lata para acertar ou não o local de descarte. Então, no caso aqui, como vocês podem ver, só tem a garrafa aparecendo aqui. Mas como vocês já sabem, a gente adicionou vários atores. A gente tem a garrafa de vidro, a lata de metal. Então, o que a gente precisa? Para ficar visualmente agradável para se jogar, a gente não deixou com que todos os elementos ficassem dispostos aqui. A gente achou que assim ficaria visualmente mais agradável. Então, o que a gente tem que fazer? Então, por exemplo, começando com a garrafa. Vocês podem ver que sempre que o jogo inicia, que no caso é quando ali a bandeirinha é clicada, a gente muda a localização deles para essa aqui, que é o x menos 95 e o y igual a menos 136, e a gente esconde, que é aquela aparência que deixa o ator ali invisível. Então o que a gente faz? A gente faz, como vocês podem ver aqui, todos os atores recebem isso. Então no caso ali no começo todos estão escondidos. E conforme for necessário que eles apareçam, a gente vai mostrando. Então aqui, se não me engano, a banana. Então, por exemplo, aqui a banana. Quando ela receber o evento banana, que é chamado aqui no nosso, que é transmitido aqui no nosso ator, quando o jogo começa, ele transmite o evento banana, vai ser recebido aqui pelo nosso ator. E quando recebido, ele vai mostrar. Então vão estar todos escondidos ali. Ele vai ser mostrado. E vai definir o modo de arrasto dele para arrastável. Então o que é? Vai poder mexer com o mouse e apertar e segurar. E mudar ele para a posição que a gente quiser. Sem precisar ficar usando o vapar ou alguma coisa assim. Porque a gente quer justamente que o usuário jogue ele em algum lugar para ver se está certo ou não. Então, a ideia aqui é definir para arrastável. E por último, a gente transmite o checar garrafa plástico, que é essa parte aqui de baixo, para ver se está certo ou não. Mas isso daí a gente vê daqui a pouco. Então, essa primeira parte é mais sobre a exibição mesmo e ver como que a gente está dispondo esses elementos aqui, no caso o lixo, sem ser propriamente as latas ali, realmente os elementos que vão ter que ser jogados na lata. Então, essa primeira parte de exibição tá ok. E a gente vai para a lógica de checagem, que é essa parte aqui que eu falei, que é transmitido assim que a gente muda o modo para arrastável. E a gente define o modo para arrastável, quer dizer que ele já vai poder jogar alguma lata, então a gente precisa checar se ele está jogando na lata certa ou não. Então aqui, quando receber o evento checar garrafa plástica, que é transmitido aqui em cima, a gente vai verificar. Tá tocando no plástico, sendo que plástico aqui foi o ator que a gente definiu na lata de plástico, a lata vermelha. Se tiver, a gente esconde. No caso aqui, se tiver, a gente esconde. Vocês podem ver que a garrafa sumiu. E transmite o acertou garrafa plástica, que é o evento que transmite ali quando é acertado. Mas vamos só passar aqui no se não primeiro. Então, no caso aqui, o se não aconteceu. Então, a gente passa, a gente transmite o checar garrafa plástica de novo. Por quê? A gente precisa que aconteça até que o usuário acerte. Então, no caso, se ele ficar arrastando aqui e não checar em lugar nenhum, a gente precisa ver se ele está arrastando isso até o local certo ou não. Porque se ele não arrastar, vai continuar checando até que ele arraste para o local certo. Então, aqui a gente tem um acertou. Ele vai ser recebido aqui. Então, no caso aqui, o acertou banana,
tem aquela aparência ali que o gatinho avisa, boa, você acertou, o descarte certo desse elemento, e o vamos em frente, e depois ele transmite o próximo evento, que é o evento garrafa plástica. Aí é a mesma lógica, o evento garrafa plástica, perdão, vai ser recebido, vai ser mostrado, vai mudar o modo dele para arrastável e vai fazer aquela mesma ideia. Se tá no plástico, vai transmitir o que eu checar e o checar vai fazer aquilo lá. Tá tocando ou não. Se estiver tocando, então esconde e passa pro próximo. Se não, vai ficar checando até que aconteça. Então essa parte também tá certo. E agora habilitar a passagem de fases. O que é isso? É justamente essa parte do transmitiu, acertou. Como que a gente vai manter essa ideia de que tá tendo um progresso ali, que o usuário tá checando em algum lugar? Porque, por exemplo, aqui, quando ele colocar no lugar certo a garrafa de plástico, tem esse acertou aqui, e depois vai ser recebido como eu mostrei aqui. Então, no caso, vocês podem ver que depois que ele acertou, o próximo evento já é do próximo elemento. Então aqui ele acertou a banana, o próximo elemento vai ser a garrafa plástica. Então aqui a garrafa plástica vai receber, vai checar e no transmitir a garrafa plástica, como a gente pode ver aqui, ó, acertou o garrafa plástica, que é transmitido quando você acerta, o próximo evento vai ser a lata de metal. Então quando a gente for lá na lata de metal, ela vai ter a checagem e ela vai ter o transmitiu acertou lata de metal, que depois vai ser recebido lá também. E vai ser um próximo elemento, uma garrafa de vidro. Então vai ser sempre assim, você acertou um, vai acontecer aquela checagem, é transmitido o evento que guarda lá se acertou. Então, quando acertar, dispara o evento e transmite o evento do próximo elemento, para assim todos os elementos poderem ser checados. E por último, era isso. E agora a gente tem o encerrar o jogo. E aí é a mesma lógica dos eventos aqui que a gente usa. Então, no caso, quando ela recebe, transmite o próximo evento. Só que no caso, quando a gente acertar o último aqui, que é o papel, a gente vai deslizar o nosso ator principal aqui de volta lá para o papel, para ficar de frente aqui para a lata, para ficar mais fácil de visualizar. E vai apresentar essas aparências aqui, que é aquela coisa que a gente faz no final de todos os jogos, que é agradecer o usuário por jogar e também dar os parabéns por ter acertado tudo. Então com isso a gente também encerra essa parte do jogo, porque depois aqui, como vocês podem ver, a gente não tem mais nenhum evento sendo transmitido, justamente porque a gente não tem mais nenhum elemento que precisa ser checado. Com isso a gente termina.